Esse retiro, ele tem 2 frases e 3 palestras, né? Que é: pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. E a gente cantou hoje: eu preciso de ti, meu irmão. Então nós habitamos uma casa onde o nosso Deus é Pai, que supre as nossas necessidades. Amém, gente? Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Está no passado essa frase, né? Filipenses 4,19. Então nós habitamos na casa de um Pai que nos supre. Mas quando a gente fala assim, eu preciso e Deus me supre, é tão bom sermos abraçados e acolhidos, mas a segunda frase, pessoas precisam de pessoas, tem uma outra conotação também. Então, pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de pessoas. Pessoas que estão lá fora precisam de pessoas. Então eu comecei com essa foto dos meus filhos, porque eu quero falar que meus filhos, pessoas, precisam de pessoas. Então o mesmo Deus que nos supre em todas as nossas necessidades e carências, também tem expectativas em nós, que nós sejamos agentes de suprimento, de provisão para a vida de pessoas. Você crê nisso? Amém. Que Deus ele não quer apenas nos alimentar, nos deixar felizes e alegres e contentes, mas a gente quer ser útil. E por isso que a gente cantou Sonda-me. A Aline Barros fez essa música, sei lá, tem uns 20 anos já, baseado numa série de mensagens do pastor Pascoal Piragini, lá da PIB de Curitiba. Ele pregou uma série de mensagens chamada As 5 orações que Deus mais gosta de ouvir. Demais, né? Essa chamada do Pascoal, ele é muito fera, né? As 5 orações que Deus mais gosta de ouvir, que é sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Deus tem a maior alegria em ouvir: Deus, sonda o meu coração, Salmo 139, vê se há algum caminho mal, né? Quebranta-me, assim como o vaso lá de Jeremias, né? Que desce à casa do oleiro, quebranta-me, transforma-me, cada dia, um dia de cada vez, vai me transformar. Deus ama atender isso. Enche-me, Senhor, enche, quero transbordar, e finalmente usa a minha vida. Então eu só queria nessa manhã fazer um fechamento, tá? Eu acho que eu já preguei bastante já dentro do combinado aí, já cumpri minha cota de pregação, mas hoje eu queria contar um pouquinho do meu testemunho, né? Algumas pessoas já escutaram, já ouviram a minha trajetória, e quando eu cheguei na Monte Serra em 2024, o Tércio, para quem não conhece o Tércio, pastor sênior da Monte Serra há 25 anos, né? Completou agora 25 anos de ministério na Monte Serra. E o Tércio e a Martinha, o pessoal lá da Monte Serra sabe do que eu estou falando, eles são muito mais do que nossos pastores, eles são nossos amigos, eles são pessoas realmente que Deus deu uma graça, de serem pessoas que Deus usa de maneira muito pessoal, não é só o cara do púlpito, né? É alguém muito próximo da gente, o Tércio e a Martinha. Quando ele me chamou para Porto Alegre, eu tinha passado por um processo de divórcio, né? Já tinha 3 anos que já tinha acabado o meu casamento. Eu fiquei 19 anos casado, 2 filhos, vocês viram que lindos que eles são, né? Graças a Deus aí pela vida deles. Foram 19 anos e quando fomos para Fortaleza, fui assumir uma igreja grande lá, tendo um tempo muito especial. O diabo armou uma armadilha na circunstância. Ela acabou fazendo opções, e daí eu deixo a parte dela para ela e Deus, né? Mas ela já tá casada com outra pessoa, ela fez as opções dela, né? O Tércio me acompanhou desde o início, desde o começo, 4 anos tentando restaurar o casamento, né? Mesmo depois do divórcio ainda, mais 2 anos tentando restaurar o casamento. E para quem sabe, quem conhece o Tércio e a Martinha sobre família, né? Ele nunca convidaria um pastor para a equipe pastoral se não tivesse acompanhado que todas as etapas que cabia a mim fazer foram feitas, né? Eu não falo isso com orgulho ou arrogância, mas eu acho que é bom deixar essas coisas claras. Então, como eu estava falando, no primeiro ano do meu ano do sabático que eu contei, o Tércio, toda vez que ele ia me apresentar, ele contava um pouquinho da minha história. Oi, seu Osmarzinho, porque ele conhecia meu pai, que chamava Osmar, né? Então eu sempre fui o Osmarzinho. Eu tenho uma foto com o Tércio, ele com 22 anos e eu com 17,
Ele era seminarista da igreja que eu era adolescente, lá no Bom Retiro, né? Então, ele me apresentava e ele contava um pedacinho da minha história. E o pessoal já ficava esperando, lá vai o Tércio, né? Falar, o Osmar passou por um divórcio, a esposa dele traiu ele. Ele contava tudo isso, né? E daí, nos começos, depois eu falava, Tércio, de novo, né? Mas ele fazia essa questão porque ele sabia que eventualmente eu poderia fazer parte da equipe e isso precisava simplesmente ficar claro, né? Então, ele foi contando isso. Mas eu mesmo, quando passei pela experiência do divórcio, logo que eu entendi que não tinha mais como salvar o casamento, eu nunca tive dúvida do meu chamado ministerial, né? Eu tenho chamado ministerial desde 94, 95, então são aí 32 anos já de chamado, nunca tive dúvida. Para não dizer que eu nunca tive dúvida, eu tive dúvida num sábado. Logo depois que tudo já estava certo mesmo do divórcio, teve uma reunião de família, e daí veio a família da minha irmã, do meu cunhado e tal, e eu fiquei meio sozinhão ali, me senti as famílias e eu, né? Já tinha perdido meu pai, já tinha perdido a minha mãe, né? Os meus filhos estavam com a mãe, não conseguiram chegar naquela reunião, e eu fiquei olhando, eu falei assim, e agora, como é que vai ser? Porque ministério para mim sempre foi eu e minha família. Eu digo que eu ainda nem me acostumei ainda com esse novo jeito que eu tenho vivido, porque foram 19 anos pregando, sentadinho no banco, segurando na mão de alguém. Sabe quando você vive dessa maneira, né? E nessa tarde, eu lembro que foi uma tarde que eu chorei 4 horas. Eu sou fleumático, então sabe que o fleumático não chora. Não é que não sente, a gente não expõe os nossos sentimentos. Mas é mais ou menos assim, quando a gente expõe, daí sai de baixo, gente. Porque daí chora a noite inteira, porque está tudo acumulado, né? E nesse dia um pastor muito querido, o pastor Daniel Eiras, também foi do Bom Retiro um tempo, ficou à tarde, ele abandonou a reunião de família e ficou comigo aquelas 4 horas no quarto, me ouvindo chorar. O ministério acabou, nunca mais eu vou fazer isso. Eu, naquela tarde, e daí ele falou assim, mas Osmar, Deus deschamou você algum dia? Eu nunca esqueço dessa... É um neologismo, ele inventou essa palavra, deschamar, né? Mas para mim caiu como uma luva. Eu falei, olha Daniel, eu não ouvi Deus me deschamando. Então você vai servir a Jesus, né? Você vai fazer o teu melhor e fique tranquilo. Tem dentro do ambiente eclesiástico pessoas que vão entender o teu processo, tem gente que não vai entender e que vai achar que para você já encerrou. Você respeita as opiniões e continua servindo ao que Deus te chamar. Foi uma tarde, eu lembro que eu chorei tudo que eu tinha que chorar e saí de lá, nunca mais eu questionei. Trabalhei, depois dessa fase, fiquei num Uber durante 3 anos e meio para pagar as contas, né? Foram 18 mil corridas, fui assaltado, né? Uma das histórias, né? Fui assaltado, levaram meu carro, me deixaram completamente nu numa estrada assim como essas, assim, fiquei andando meia hora até achar um lugar. Eu lembro que eu falava assim, Deus, eu estou trabalhando aqui, né? Nessa situação. E a questão da minha doença, né, da depressão, porque depressão já foi diagnosticada na minha vida naquela época, então eu tratando, vivendo isso, passando por um divórcio, estava num ministério com uma igreja grande lá na Fortaleza com o pastor Armando, 6 mil membros, de repente está lá num Uber, sem os filhos. Então assim, a ruptura foi muito violenta do final de 2019 até 2022, quando eu estava passando então por toda essa fase. E eu lembro que em certos momentos, quando eu passei por essa circunstância, eu ficava pensando, eu falava, puxa Deus, eu abençoei, eu cuidei de tantos casais, eu fiz tantos casamentos, né? Se você perguntar lá no Bom Retiro, viu, povo, quantos casamentos eu fiz da Clarissa, fiz o casamento, né, da Clarissa do Paulinho, todos aqueles jovens lá, fui tudo eu casei antes do Lobo chegar lá, né? Curso de noivos com todo aquele povo lá, né? E durante tanto tempo eu falei assim, puxa, agora essa nova skin, né? Esse novo jeito de ser, como é que será? E eu tive muita dificuldade em deixar o passado e dizer, Deus foi bênção, valeu a pena, obrigado por cada momento que o Senhor usou a gente como nós 4, mas agora os nossos filhos, pela graça e misericórdia do Senhor, servem a Jesus, estão bem, preservados de um casamento em crise que se resultou num divórcio. Então chega um momento que eu olho assim e falo, Deus, só de o Senhor ter preservado os meus filhos já está ótimo,
né? Porque eles viveram todas as circunstâncias, não tinha como, né? O Luca com 15, a Laura com 13, né? Então viveram todo o contexto, mas hoje amam os seus pais, amam a Jesus, têm a sua jornada. Eu acho que vai ter momentos mais pra frente que eles vão nos procurar, sabe? Vai cair num CR, vai cair no Minha Vida Tem Jeito, ou numa terapia, depois vai falar: pai, eu preciso conversar com você, eu já estou preparado, que vai ter esse momento de processos na vida deles. Mas eu preciso contar a bênção para vocês que hoje, nesse momento, eles se dão bem com a mãe, eles se dão muito bem comigo, graças a Deus, não tem aquela coisa de um falar mal do outro, que não sei, esse ambiente, graças a Deus, Deus curou, né? Eu não tenho muitas notícias da parte de lá, a não ser aquilo que chega nos meus filhos, pelos meus filhos, né? Sobre os meus filhos. Então, sobre o casamento dela, eu sei quase nada. Mas do que chega para os meus filhos, daí eu tenho que saber, né? Estou envolvido e está tudo bem. Momentos de paz. E eu nessa crise, eu falei: puxa, e agora, né? Eu estou aqui no Uber, estou aqui, entendo que eu tenho um chamado ainda, mas passei por uma crise muito profunda, então não tem sentido eu continuar pregando, eu continuar vivendo como se nada tivesse... Faz sentido para vocês? Não tem sentido, né? E eu fiquei ali, peguei uma igreja pequenininha lá em Curitiba de 12 membros, que estava para fechar. Eles me davam R$500 só da gasolina para ajudar a fazer as visitas. Então meu objetivo era chegar a 25 membros em 6 meses. A gente chegou a 28 e durante mais ou menos um ano Deus me deu a graça de começar a voltar a pregar, né? Voltar a batizar. Fiz 2 casamentos. Eu falei: puxa Deus, o Senhor... né? O Senhor realmente acredita? E eu, assim, só pedindo a Deus: Deus, eu estou aqui, usa a minha vida, usa a minha história. Foi quando no final de 2023, então, o Tércio me liga e falou: Osmar, a gente tem aqui um projeto de cuidado pastoral do ano sabático, porque eu vejo o que Deus está fazendo na tua vida, mas eu acredito que é bom se você viesse. E daí ele me deu um presente de estar no meio de vocês na Monte Serrat, porque a Monte Serrat tem uma palavra chamada restauração, que faz parte do DNA. Não é só porque a igreja é uma igreja vocacionada para restauração, mas é que Deus manda pessoas precisando de restauração. A saber, o Tércio e a Martinha chegaram assim e passaram por um processo nos primeiros anos, né? Então a igreja é uma igreja que tem restauração no DNA. E eu não podia estar no melhor lugar, né? Então, Freedom, as células, o relacionamento. Daí quando eu cheguei na Monte Serrat, eu achava que essa coisa de sabática ia durar uns 2 meses. Depois o Tércio ia me botar para pregar, me dar liderança. Louco para trabalhar, né, gente? E eu descobri que o Tércio, quando ele põe um negócio na cabeça, gente, e ele sabe que é de Deus aquilo, ele cumpre, né? E ele falou: 1 ano você vai sentar no banco e vai ser amado e cuidado. Então as pessoas perguntavam para mim: e aí, como é que é trabalhar com o Tércio aí em Porto Alegre, né? Porque o Tércio é famoso no Brasil, né? Eu digo: gente, é uma bênção, porque eu ia nas reuniões dos pastores, normalmente, eu só não tinha voz ativa, mas eu estava sempre, eles me colocaram na mesa sempre e tal. Mas sabe qual que é o maior presente que o Tércio me deu? Foi me colocar na célula na casa dele. Então ele abriu uma célula e ele me colocou de auxiliar de célula. Então durante 1 ano, eu ia toda semana e sentava na sala da mesa da casa do Tércio. E ficava vendo ele cuidando da Martinha, as meninas, como é que ele dirigia a célula, como ele era vulnerável, né? Como um homem de Deus mesmo, não só do púlpito. Então eu fiquei 1 ano ali tendo esse presente, além de tudo que algumas coisas eu já contei. No final então de 2024, início de 25, ele me faz o convite oficial para participar da equipe da Monte Serrat. Ainda com pouquíssimas funções no ano passado, pouquíssimas, eu fazia plantão pastoral, a célula multiplicou, daí eu peguei a célula da multiplicação, então eu fiz lá o caminho bem certinho, eu já era pastor há 20 e tantos anos. Membro de célula, auxiliar de célula, líder de célula, agora eu sou supervisor de célula, agora coordenador de célula, para fazer o caminho sem preferência nenhuma, porque eu tinha o meu processo de recomeçar. E eu podia olhar para isso e falar assim: mas gente, né? Que potencial desperdiçado. Só que olha que seria bizarro, né? Porque olha que oportunidade que Deus estava me dando de dizer: senta e começa de novo. E se você tem experiências lá no passado, saiba que eu vou usar isso. E o Tércio, de vez em quando, ele via, né, que eu estava assim, querendo pregar e tal, né? E ele falava assim: Osmarzinho, eu sempre me chamo Osmarzinho, ele fala: Osmarzinho, eu sei o que você pode nos ajudar, eu já conheço você, mas não tenha pressa, você vai ver como as coisas vêm no tempo correto.
E eu estou contando isso tudo, gente, para dizer para vocês que o que Deus quer fazer na vida de vocês vai acontecer a partir das lindas e maravilhosas experiências que você teve com Ele. De sucesso, de realização, de alegrias, né? Eu olho para um casamento de 19 anos e eu vejo quantas coisas maravilhosas a gente viveu. Maravilhosas, eu tenho... Claro, você tem que pegar uma hora, pega as fotos e coloca tudo lá, não esconde, né? Fica... Mas as memórias, elas estão impressas de coisas maravilhosas. Eu falo, puxa Deus, quantas bênçãos a gente viveu. Mas também Deus quer usar e Ele vai usar as nossas feridas, os nossos entulhos. A Raquel hoje me procurou ali no café e falou, Deus falou algumas coisas comigo hoje, né? Eu vou te citar, tá bom, Raquel? Você falou que não precisava, né? Mas é maravilhoso porque pessoas precisam de pessoas, né, Raquel? Deus falou com ela essa madrugada de que a gente tem que construir a partir daquilo que é novo, dos tijolos novos que foram comprados, mas também daquilo que é entulho, daquilo que sobrou. E diz que quando você constrói daquilo que sobrou de uma obra, a obra pode ficar até mais forte, mais firme, mais sólida ainda. Depois você pergunta tecnicamente como é que isso funciona para ela. Mas isso para mim bateu muito forte, porque muito do que eu construo hoje na Monte Serra tem a ver com as dores que eu passei e tem a ver com as lutas que eu vivi. Então hoje eu acompanho 3 casais, né, que tem mais de 20 anos de casado, e eu sou o divorciado ensinando eles a não divorciar. E quando alguém vem com um papinho de romancear divórcio, eu digo, gente, é pior do que enterrar pai e mãe. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, não doeu tanto quanto o processo do divórcio. Então, fuja, louco. Você é doido, não pense nisso. Mas eu tenho, essa palavra, eu tenho lugar de fala, né? Porque talvez teve gente que não experimentou essa dor, a ponto de eu poder dizer, queridos, esse é a dureza dos corações, uma exceção da lei para que as pessoas pudessem continuar vivendo. Mas nunca foi o sonho de Deus e o objetivo de Deus. Só que quando eu digo isso, eu não falo a partir de um livro que eu li, eu não falo isso a partir de uma história que eu ouvi de alguém. Eu sei o que é ficar 8 meses dormindo no chão, né? E eu de aliança e ela sem aliança, né? E eu querendo restaurar, eu sei o que é isso, eu sei o que é a vergonha do mês seguinte das pessoas te olharem esquisito, porque quando a gente vira divorciado, a gente fica radioativo, já percebeu? Já percebeu? Radioativo? E, queridos, às vezes as pessoas olham pra gente e parece que tem né? E pastor divorciado, então, é mais radioativo ainda. Fala, o que esse cara aprontou, né? Porque, e daí a gente não pode se defender, porque aprendi com o meu amigo Tércio que a gente se preocupa com o nosso caráter e Deus se preocupa com a nossa reputação. Né? Então foca no caráter, Deus foca no caráter e tudo isso, aprender a perdoar pessoas, né? Os meus amigos de ministério que eu tanto amo, amei e amo, né? O Lobo e a Fabíola me apoiaram nesse todo o tempo lá com plano de saúde, me ajudaram, eu sempre honro a eles, mas muitos que eu falava assim, puxa, não tem uma Kombi para eu dirigir na tua igreja, aí não tem um telefone para eu atender, e não tinha, eu tive que ir para o Uber, né? Viver toda a depressão dirigindo 10 horas por dia dentro de um carro, mas Deus queria ali. Mas fiquei radioativo, passei por momentos assim, até que Deus levantou alguém como Tércio e a Monte Serra para dizer, venha construir aqui. Então, por que eu estou contando isso para vocês, ovelhinhas lá da Monte Serra? Porque talvez vocês me veem todo esse tempo lá, né? Lá no celeiro, carregando as coisas e tal, e não imagina as histórias que tem por trás e a aposta arriscada que o Tércio fez na minha vida. Porque eu podia dar problema, não podia dar problema? Podia ser um cara que ia lá causar problema, eu fui pastor titular de igreja. Podia lá começar a criticar o Tércio, né? Não é bem assim, sabe? E o Tércio fez uma aposta na minha vida. Mas o que Deus tem me usado lá desde o ano passado, tem os plantões pastorais que a gente faz 2 vezes por semana, você cai no plantão, você fica lá. Então ligou, chega lá, né? E daí o pessoal que senta na minha frente, eu vou chutar aqui, tá, pessoal? 80% as minhas histórias, as minhas experiências servem para apoiar as pessoas na jornada onde elas estão. E se eu não tivesse as histórias que eu tenho, eu não conseguiria ajudar à medida em que eu ajudo. É impressionante como Deus ele vai fechando e fazendo sentido. E eu lembro que ano passado eu atendi as pessoas,
Eu atendia as pessoas diziam, ai, que bênção. E eu saía e falava assim, Deus, obrigado, Deus, que o Senhor está me curando. O Senhor está me curando. Né? Eu lembro a primeira vez que eu atendi a Pri, né, Pri, a gente conversou, ela saiu de lá chorando e tal, não sei o quê, e eu saía para o lado de Deus, o Senhor está me curando. Porque as minhas dores estão ajudando a vida de alguém. Já tem quase 2 anos isso, né, Pri? E tantas outras histórias que a gente escuta ali dentro da minha célula, né? Mas tudo isso porque em algum momento eu entendi que no final da história, quando você chega no momento onde você não tem mais nada, que você chega no fundo do poço, o fundo do poço é bom porque ele é bem firme, viu, gente? Tem uma parte boa. E às vezes acelerar o fundo do poço é uma coisa boa, né? Acelera o fundo do poço. Porque quando você chega no fundo do poço, você entende que você precisa de Deus. Não é que você quer Deus, né? Eu quero é Deus. Não chegou lá ainda, eu preciso de Deus, eu entendi. Mas lá no fundo do poço, você também descobre que você precisa de pessoas. Então de todo mundo sobrou pelo menos 2 pessoas na minha vida no começo, que foi minha irmã e meu cunhado. Esses 2 colaram em mim, pagaram ambulância que teve que me levar quando eu estava mal, R$800, meia hora de ambulância, e depois me botaram na casa deles durante 2 meses, e eu lá, rede de apoio, depois pastores, amigos, então pessoas precisam de pessoas. Mas o meu processo não podia parar em mim, porque senão a gente é mar morto. A gente é o mar que é o mais salgado, que não tem vida. O pessoal fica lá tirando foto, boiando, mas tem que lembrar que aquele lugar não tem vida. Nós somos o Rio Jordão, que ele sai do derretimento das colinas do Golã, ele segue deixando verde uma região desértica, e ele vai gerando vida por todo o caminho. E quando Jesus ele ia andando com seus discípulos, ele andava pelo ladinho do Rio Jordão, porque era gostoso andar ali. Mas era um lugar que recebia vida e entregava vida. Me vem 2 figuras bíblicas para comentar com vocês, tá? E eu já estou encerrando porque hoje é só um fechamento mesmo e um desafio para vocês. A primeira delas é a história de Abraão, Isaque e Jacó. Eu falei aqui para vocês que Deus tinha um plano com Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, que ia desembocar em Jesus. Eu falei isso lá na primeira palavra. E eu quero retomar essa ilustração de uma maneira um pouquinho diferente. Quando Deus chamou Abraão, Abraão é o pai da fé. Então Abraão era o amigo de Deus. Abraão ele ouviu direto de Deus. Então a história de Abraão, a cadeira de Abraão era essa aqui, né? A primeirona cadeira. É o cara que era a referência, o pai Abraão, né? Eu achei que tinha encosto aqui, já ia fazer uma morte, né? E quando ele falou isso, ele falou, olha, mas eu não vou fazer isso através de você, eu vou fazer isso através de um descendente. Quer dizer, Deus ele não chamou um povo, ele criou um povo. Ele não chamou um povo, ele criou um povo. E como é que ele criou esse povo? Ele falou assim, eu vou abrir a madre da Sara, ela é estéril, e quando ela descobriu isso, ela ficou histérica, porque ela começou a rir, né? A Sarai, ela começou a dar risada, e vem Isaque. Só que Isaque, gente, ele já não era um cara, se você for ver a história de Isaque na Bíblia, ele é bem sem graça. É a história da esposa, da Rebeca lá, a história legal é de Abraão. A história de Isaque, gente, passa rapidinho. É quase como se fosse um hiato na história. E daí a história fica boa de novo e anima de novo com quem? Com o filho de Isaque. Chama? A história de Jacó é uma delícia, né, gente? E é traição, e é mentira. É novela do SBT mexicana. E rouba a bênção, e não sei o quê, e troca a voz. Então Abraão, Isaque e Jacó. Jacó era chamado o usurpador, né? O enganador. Meu professor de hebraico falava safado, ele era safado mesmo, né? Era a tradução, né? Então toda vez que tinha que falar qual o teu nome, Benjamim, Dan, Manassés, chegava na vez de Jacó, ele tinha que falar usurpador, mentiroso, safado. Era assim que ele tinha que se apresentar, porque era o nome dele, Jacó, né? Mas Jacó, ele chama Jacó não por acaso, porque ele teve um avô que era um homem de Deus, mas o pai dele foi marromeno.
A história de Isaac, gente, é só pela misericórdia mesmo, tá? Por quê? Porque Isaac ele comete uma série de concessões na sua vida. Fala assim, mas ele foi enganado. Claro, ele foi enganado porque ele deixou para dar a bênção bem velhinho. E quando ele já estava bem velhinho, meio cego, meio surdo, os dois filhos conseguiram enganar ele facilmente. E que era para ser Esaú, Jacó vai lá e rouba a bênção, né? E que pai que bota o nome do filho de safado, enganador, mentiroso, usurpador? Entendeu? Então, e o nome para eles naquela época denotava caráter. Era muito importante, tanto que várias vezes se muda o nome. Porque olha, isso aí você deixa para trás. Então Jacó, ele é fruto de uma geração frágil. Uma geração forte, Deus de Abraão, do Deus de Isaac já foi meio frágil e resultou num Jacó. Deus teve um problema com Jacó, gente. Jacó tinha uma promessa? A promessa dele era maior ou menor que a de Abraão? A mesma. Nem maior nem menor, era a mesma. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vai chegar. Não antes da gente passar pelo vale de Jaboque. Não antes de Gênesis capítulo 32, onde você vai encontrar com teu irmão Esaú, que faz 25 anos que você não vê. Esse homem vai querer te matar, porque você roubou a bênção dele. Ele morre de medo, vai encontrar com seu irmão, começa a mandar presente, divide, eu vou morrer. Aí Deus fala assim, antes de mandar presente, passa todo mundo e você vai ficar desse lado do rio, né? O vale do Jaboque. E nessa noite, a noite inteira ele briga com Deus. E nessa noite ele ganha de Deus. Sabe como é que ele ganha de Deus? Ele se entrega. E daí o anjo do Senhor, os estudiosos dizem que é uma pré-encarnação de Cristo, né? Que é uma teofania, que é Deus encarnado, só sabemos Jesus, né? Então ali naquela conversa ele fala assim, qual o seu nome? E lá ele tinha respondido para o pai dele qual o seu nome, ele falou que era Esaú, lembra? Para roubar a bênção. Então Jacó tem uma segunda chance. E pergunta qual o seu nome? E Jacó podia... Ele vai assim, meu nome é safado, enganador. Porque ele não estava falando do nome, ele estava falando do caráter dele. E ele era isso mesmo? Ele era desse jeito, ele estava colhendo consequências, ele estava morrendo, ele estava à beira da morte. Gente, quantos paralelos com a minha história e com a nossa história. Quantas chances Deus nos dá de ser vulneráveis. Quando muda o nome, quando ele admite o nome, ele falou, pronto, agora você lutou com Deus e prevaleceu, então não vai se chamar mais Jacó, agora vai chamar Israel, porque você é o príncipe do Senhor, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Agora você vai se chamar Israel. E tem um país lá chamado Israel por causa desse momento. Mas eu não queria contar essa história. Eu quero contar a próxima história. Porque depois de Jacó, ele foi pai das 12 tribos de Israel. As 12 tribos são os filhos de Jacó. Então tem uma tribo, tem um cara muito especial chamado José, que não é uma das tribos por causa dos filhos dele que tomaram o nome das tribos. Mas é Rúben, Dan, Manassés, e Benjamim. E aí eu vou chegar no Benjamim. Quem que falou Benjamim? Você falou Benjamim? Sabe a história do nascimento de Benjamim? Como é que é o nome da esposa de Jacó? Raquel. Porque Jacó era analfabeto, né? Amava Raquel e não lia, né? Raquel, a mulher do... Fraco, foi meio fraca? Mais ou menos, né? Ele amava Raquel e não lia, né? Então, gente... o Labão, né? Tudo processo na vida dele. Mas quando vai nascer Benjamim, que era o filho do coração dele, todo o rolo que vai dar com José lá é por causa do Benjamim. Mas no nascimento de Benjamim, quando está para nascer, Raquel começa a sentir dores exageradas e ela vai morrer no parto. Naquela época não tinha tantos recursos, né? Se morria no parto com mais frequência. E ela lá sofrendo dores, o neném vai nascer, ela vendo, e ela levanta e fala assim, vai se chamar Benoni. Ela vai batizar o filho de Benoni. E Benoni significa o filho da minha dor, ou o filho das minhas dores. A Raquel, ela estava falando algo do coração dela.
porque ela estava sentindo dores, ela é o filho das minhas dores, e talvez soou bonito, Benoni, né? Vai ficar bonito. E ela estava colocando Benoni. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Jacó tinha uma história já para contar. Jacó já tinha aprendido, já tinha vivido, Jacó sabia o que era ser chamado de usurpador, mentiroso, enganador a vida inteira. E ele sabia o que era ter um pai ausente. Eu não quero pegar pesado com Isaac, pessoal, mas a Bíblia não me dá base para dizer que Isaac ajudou no processo. Muito pelo contrário, a mulher dele manipulava ele, ou não? Jacó falou de jeito nenhum. Ele entra na história, naquela hora que está nascendo, e fala, não vai chamar Benoni. Não. Vai chamar Benjamim. E Benjamim significa filho da minha destra. Filho da minha destra. O que significa filho da minha destra? A mão direita é a mão do guerreiro, que empunha a espada. Então Benjamim vai se chamar o filho da minha destra. E é muito mais bonito que Benoni, né? Eu não vejo Benones aí, mas Benjamim eu vejo vários, né? E lá e tal, e nasce, a história acontece, mas ela é a menor tribo de Israel, Benjamim. É pequenininha. É uma tribo assim, porque ele era realmente o queridinho, né? Ele era o queridinho. Mas a história conta, lá em Reis, que quando o povo ele ia para a guerra, quando eles iam lutar na guerra havia uma convocação de todas as tribos, apesar da tribo de Benjamim ser uma das menores ou a menor, as outras tribos gritavam assim, atrás de Benjamim vai o povo de Israel. E a tribo de Benjamim ia na frente, porque eles eram filhos da destra, por causa da palavra do seu pai. E quando eu leio esse tipo de história, eu falo assim, Deus, muito obrigado por todas as dores que eu passei. Muito obrigado porque eu sei que dores que eu passei tiveram a ver com falhas minhas, com falhas dos meus pais, com falhas dos meus avós. Tem psicólogo aí? Levanta a mão. A gente sabe disso, formação em terapia, né? Que tem a ver com terceira geração. A gente sabe disso, tem que fazer essa investigação mesmo, e está na Bíblia. Mas eu sei, Deus, de que o Senhor não permite coisas na minha vida que não seja para abençoar a vida dos outros. E eu não posso ficar a vida inteira botando a culpa no meu pai, na minha mãe, né? A minha mãe me ensinou a tocar piano, que eu amo tocar piano, ela me deu cultura musical. Eu sou um cara assim que amo isso, né? Mas minha mãe orou pela conversão do meu pai 40 anos. Meu pai era filho de pastor, meu avô era pastor por parte de pai, mas se desviou na adolescência, e minha mãe orou 40 anos pela conversão do meu pai. Meu pai se converteu com 60 anos, eu batizei o meu pai. O pastor Sebastião Brito pregou quando ele se converteu, eu fiz o batismo do meu pai. 3 anos depois, Deus levou meu pai de câncer de pâncreas. Mas ele era super ativo no ministério. Eu vi meu pai orando em voz alta uma vez no meu último aniversário. Com 63 anos, eu vi meu pai orando uma vez. Então eu sei que muitas coisas na minha vida faltaram porque eu não tive um pai sacerdote dentro de casa durante toda a minha vida. Eu tive que aprender a ser marido, pai, etc., olhando para outros referenciais masculinos que Deus me deu, mas eu não tive dentro de casa. Mas, em algum momento da história, Deus fez de mim alguém que eu preciso sentar em qual cadeira? Eu vou sentar na cadeira de Jacó? Ou eu vou sentar na cadeira do Isaac? Ou eu vou sentar na cadeira de Abraão? Porque no meu coração eu queria sentar na cadeira de Abraão. Eu queria, se bem que Abraão tem as falhas dele também, né? Mentiu bastante lá na história, né? Sempre com uma desculpa. Eu não quero ser o Isaac. Mas eu sei que a minha história tem muito de Jacó e talvez todos nós nos identificamos muito mais com Jacó do que com Abraão e com Isaac. Porque as nossas dores, elas fazem parte do processo de edificação da nossa vida, mas daquilo que Deus quer fazer na vida dos outros, pessoal. Eu quero encerrar contando uma outra história, que é de um profeta chamado Eliseu. Eliseu é um daqueles profetas que dava série da Record. Não sei, tem? Já fizeram? A Record já fez série sobre Elias e Eliseu? Eu falei Eliseu, né? Elias, perdão, Elias. Já fez?
A Record tá perdendo tempo então, né? Apareceu Elias lá? Gente, Elias é demais, gente. Apareceu Jezabel? Ah, chamava Jezabel o nome da novela? Tô fraco de novela, hein, gente? Mas Elias, um profeta que viveu na época lá que o pessoal ia atrás de Baal, e ele se tornou um profeta fantástico, né? Descer fogo do céu. Não era fraquinho, não. Elias era... Só que tem um momento que Elias passa por depressão. Né? Ele pede a morte. E ele pede a morte, sabe quando? Logo depois dos seus maiores feitos. Ele começa a ver tudo escuro. Apaga o disjuntor, pessoal. Depressão é coisa que você tem que tratar quimicamente, tem que conversar com o médico, porque cai o disjuntor, pessoal. O depressivo, ele precisa de apoio, de rede de apoio, e às vezes de remédio, muitas vezes. Caiu o disjuntor de Elias lá. E ele vai para a caverna e ele fala: Deus, não tem profeta, está cheio de profeta, mas ele não conseguia ver os profetas. E daí ele vai ouvir Deus e tal, porque pessoas precisam de Deus. Mas daí Deus vem e fala do jeito lá dele, né? Mas Deus fala uma coisa muito importante para Elias. Ele fala assim: vai ungir Eliseu. Lá na caverna, ele estava na caverna ainda. Eu quero te dar uma missão. Eu quero te dar uma missão. Qual vai ser a tua... Você vai passar o chamado profético que você recebeu para a próxima geração. Você não vai embora dessa vida enquanto você não passar isso para o próximo. E o Eliseu, né, pede porção dobrada. É ele que pede porção dobrada. Só que ele não sabia que porção dobrada é problema dobrado também. Se ele soubesse, talvez não tivesse pedido, né? E a história de Eliseu é maravilhosa também. Mas Deus usou um homem que passou por depressão, que foi grandemente usado. Vocês conseguem entender que essas cores de grandes realizações e de grandes fracassos estão presentes nos homens da Bíblia e estão presentes nas nossas histórias? E que quando eu leio essas histórias, sabe o que eu penso? Eu falo: Deus, eu estou em boa companhia. Eu estou em boa companhia. Vocês sabem que na Bíblia não tem nenhuma família perfeita? Não tem nenhuma família perfeita. A Bíblia não esconde os problemas das famílias. A família de Jesus tinha problema, pessoal? Hein? Tem uma hora que Jesus tem que falar assim: mulher, que tem eu contigo. Você não está entendendo? Jesus nunca deixou de amar Maria, gente, e respeitar a sua mãe. Mas teve um momento que Jesus, hello, passou. Eu já cresci, eu tenho uma missão. E ela estava ali com os irmãos lá, falando: olha lá, o Jesusinho lá agora se metendo. E ele teve que lutar com isso. E perde pai. Provavelmente na sua adolescência ele perdeu o pai. Olha que crise. Então não tem família perfeita, gente. E eu queria só dizer isso para você nessa manhã. Te dei 2 referências bíblicas para você estudar com calma depois, essas 2 histórias, e ainda estou falando um pouquinho de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer a nossa alegria e nossa felicidade. Deus quer ver a gente feliz, contente, não azedado pela vida. Se tentaram te rotular um dia de gente azeda, gente complicada, né? Talvez por culpa sua, viu? Hein? Talvez porque a gente ficou azedo mesmo em alguns momentos. Talvez porque a gente azedou. Porque a gente ficou emburrado, porque a gente teve fases depressivas. Eu dei muito trabalho para muita gente, viu, queridos? Eu dei trabalho para o Lobo, que vocês não têm ideia. Eu casei os filhos, mas eu dei trabalho para ele, depois eu cobrei. Né? Dei trabalho para o Tércio, foi difícil, gente. Chegar de vez lá, do Lobo me escutar 6 horas só reclamando da vida. E talvez a gente azedou, e talvez isso realmente aconteceu. Mas eu vim aqui hoje para encerrar a nossa conversa hoje, só abrindo o coração, tá bom? Hoje não foi pregação, tá? Foi só um testemunho. Fiquei com inveja de quem falou na fogueira ontem, né? De dizer para vocês que eu estou hoje aqui para dizer para vocês que Deus não desperdiça nenhuma lágrima. A Bíblia diz que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E quando eu choro, eu sei que Deus chora comigo. E Ele fala assim: essas lágrimas têm data de validade.
Vai ter um dia, Osmar, que você não vai mais chorar, a não ser que seja de dar risada. Gol do Brasil! Chorar de rir? Lá no céu. Mas aqui nessa vida a gente chora de dor, de sofrimento, de crítica, de decepção com a gente mesmo. E daí Deus está falando para você hoje, Deus não quer desperdício dele, eu não desperdiço nenhuma das tuas lágrimas. Eu quero usar essas lágrimas na vida de outras pessoas. Sai desse lugar e vai ungir a próxima geração. Vai ungir as pessoas que estão perto de você. O Tércio, semana passada, ungiu 4 pastores lá. O Tércio podia, depois de 25 anos de ministério, pegando uma igreja com 40 e poucas pessoas, chegando a 3.500, empendurar chuteiras e ir para o Caribe, curtir a vida dele. E ninguém ia poder falar nada do Tércio, porque ele fez tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas com 25 anos de ministério, 53 anos, ele e a Martinha, fala assim, nosso trabalho não alcançou, a gente está ungindo a próxima geração. E sabe o que o Tércio está arranjando para a cabeça? Problema. Vocês acham que é fácil o que eles estão fazendo? Tanto na mudança da função deles, quanto continuar acompanhando essa geração. Porque são 4 homens de Deus, são 4 casamentos lindos que Deus deu ali para cuidar da Monte Serra. Mas é gente. E você vai sair daqui, amados e amadas, e vão encontrar com gente. Gente difícil. Gente que vai te dar problema. E você vai dizer assim, pode vir porque eu entendi que eu preciso de Deus, que eu preciso de pessoas, mas eu quero ser bênção na tua vida também. Vocês lembram do Monte da Transfiguração? Lembram dessa história? A nossa conversa na lareira. Eu gosto de Bíblia, viu, gente? Se vocês me deixarem contar a história da Bíblia aqui, eu fico a manhã inteira. Mas quando eles estão no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, né? Estavam no barquinho, depois eles vão para lá com Jesus. E eles falam assim, vamos fazer uma tenda aqui. Vamos fazer uma tenda. E daí fala, não, desce do monte. E quando eles descem do monte, eles encontram uma criança que precisa ser curada. E precisa ser o trabalho, desce do monte. Deus quer resgatar na tua história a tua missão. Você tem uma missão. Não é porque você passou por dificuldades, lutas. Muito pelo contrário, Deus quer usar exatamente as tuas dores para cuidar das outras pessoas. Quando você passa por uma luta, você se torna autoridade para falar naquela área. Meu sonho é ver o coração de vocês espalhados pelas células, dizendo assim, contando a história de vocês já sem mágoa, já sem raivas, porque você já perdoou, amém? Já perdoou. Então Deus vai começar a falar através da tua vida sem aquele azedume. E daí as pessoas falam assim, se Deus fez com ela, pode fazer comigo. Se Deus fez com o Osmar, e gente, tenho nada de especial, muito pelo contrário. Eu sem Jesus, eu sou capaz de fazer as piores atrocidades desse mundo, é um dia de cada vez mesmo. Mas Deus decidiu, Osmar, eu vou te dar experiências, vou permitir experiências na tua vida, para você poder abençoar outras pessoas e dizer, se Deus fez com Osmar, pode fazer comigo. E Deus quer usar você, amado. Você não pode sair daqui dizendo assim, eu quero Deus, eu preciso de pessoas, eu preciso de Deus, eu preciso de pessoas, eu preciso de Deus, e esquecer que pessoas precisam de pessoas. E é você, porque Deus não chamou você não. Não é um divórcio que acabou com a tua história. Não é uma viuvez que acabou com a tua história. Não é uma falha moral que você teve, não é um aborto que você cometeu, não é um crime que você cometeu, ou que cometeram com você que pôs um ponto final na tua história. Dá na cara do inimigo hoje e diga, Deus tem história para mim. Eu vou ungir Eliseu, eu vou ungir a próxima geração. Os meus filhos, daqueles que têm filhos, né? Eles vão me ver lutando e vão me ver proclamando o que o Senhor fez e a bondade do Senhor na minha vida, amados.